A mente humana, ela é composta por milhares de janelas. Na verdade, centenas de milhares ou milhões de janelas. Cada janela é um arquivo. Você vê o mundo pelas janelas da memória. Você não interpreta uma flor, ou um carro, ou um comportamento de uma pessoa, ou uma reação dos seus colaboradores em seu trabalho, apenas pela intenção do eu. Você interpreta à medida que as janelas estejam abertas. Se as janelas elas forem favoráveis à interpretação, então você vai identificar o objeto de uma maneira mais inteligente, altruísta, solidária. Se as janelas forem traumáticas ou killers, é possível que uma pessoa que te faça um elogio, você vai achar que ela está debochando, ela está tirando sarro ou está te apequenando. É muito perigoso você não entender que nós compreendemos o mundo através das janelas da memória. E há 3 tipos de janelas ou arquivos que fazem a base da coxa de retalhos da personalidade que estão no córtex cerebral. Primeiro, as janelas neutras, correspondem a mais de 90% das janelas. Aquelas que têm número telefônico, tem as fórmulas matemáticas que você aprendeu na escola, os conhecimentos que você utiliza no seu trabalho, milhões de dados sobre os eventos diários. As janelas neutras praticamente não têm conteúdo emocional. Agora, tem as janelas lights, que são saudáveis, que têm experiências como pensar antes de reagir, se colocar no lugar do outro, trabalhar perdas e frustrações, se reinventar, não se curvar à dor, ousar, entreter e assim por diante. As janelas lights são as janelas saudáveis do córtex cerebral. E temos as janelas killers, que são as janelas traumáticas. Por exemplo, que tem as fobias, a lodoxafobia, medo da opinião dos outros ou dos haters, a claustrofobia, medo do lugar fechado, a glossofobia, medo de falar em público, a fobia social, medo de estar em público, em eventos, festas. Também elas contêm a irritabilidade, a impulsividade, as reações pautadas pelo fenômeno bateu, levou. Uma pessoa não é impulsiva porque ela quer ser impulsiva. Ela é impulsiva porque ela tem janelas killers, janelas traumáticas que levam ela a ter reações rápidas e desinteligentes. Uma pessoa não é tímida porque quer ser tímida. É porque ela tem milhares de janelas que compõem uma plataforma que expressa espontaneamente a sua timidez, a sua insegurança. Uma pessoa também não é mal-humorada ou pessimista porque quer ser. O eu, que representa a capacidade de escolha, muitas vezes não consegue liderar essas janelas porque elas estão lá e formam a base da personalidade e foram construídas ao longo da nossa história. E, portanto, o mau humor e o pessimismo, ele se expressa espontaneamente, não a partir de uma janela solitária. Uma janela solitária não define uma característica de personalidade. Precisa-se de centenas ou milhares de janelas que, metaforicamente, é como se formasse um bairro. Um bairro só é sustentável se tiver uma farmácia, um supermercado, centenas de casas e apartamentos. Se não tiver essas características, um bairro não é sustentável. Você precisa frequentar outros bairros. Também, uma característica de personalidade, como bom humor ou mau humor, pessimismo ou otimismo, leveza ou uma pessoa radical, timidez ou ousadia, todas essas características são bairros, entre aspas, sustentáveis, formados por milhares de janelas que estão no córtex cerebral. Não se sabia muito disso porque os grandes pensadores como Freud, Piaget, Vygotsky, Sartre, Kant, Hegel, eles não estudaram essa última fronteira da ciência. E eu quero dizer com muita humildade, neste país que não valoriza os seus cientistas, eu tive o privilégio de escrever mais de 3.000 páginas sobre esses fenômenos antes de publicar um dos meus livros. Eu tenho mais de 60 livros, mas antes de publicá-los, eu desenvolvi uma nova teoria sobre a construção de pensamentos, a formação do eu, a formação das janelas da memória e o programa de gestão da emoção. Portanto, você tem de entender que as características que você expressa de personalidade são definidas pela quantidade de janelas que a sustentam.
Então, um ser humano é tanto mais saudável quanto mais ele trabalha para desenvolver janelas light. E um ser humano é tanto mais doente, ainda que ele seja culto intelectualmente, ele pode ser um PhD, pode ser ter pós-doctor em medicina, psicologia, em engenharia, mas, ao mesmo tempo, a sua emoção pode ser terra de ninguém. Uma pequena ofensa estraga o dia, um olhar atravessado estraga a semana, uma frustração pode comprometer por muito mais tempo a sua história. Ele é culto intelectualmente, mas é inculto emocionalmente. Ou seja, não tem proteção, não tem gestão da emoção. Por isso, por favor, você tem de entender que as características de personalidade são formadas a partir de plataformas de janelas lights ou janelas killers. Se você é uma pessoa que elogia muito, que você aplaude comportamentos diminutos, vamos dar um exemplo. Seu marido é um poço de ansiedade. Qualquer coisa o irrita. E você acha que ele é muito difícil. E você critica, você aponta a falha, você diz que não vale a pena, ele é incorrigível, que não vale a pena investir mais nele. Porém, essa característica, essa tua atitude é uma ferramenta de antigestão da emoção. Então, quando você eleva o tom de voz, critica, aponta a falha, você reforça as janelas killers que você mais detesta. E ele vai expressar mais mau humor, irritabilidade, ansiedade e assim por diante. Mas se você aprende o jogo de janelas da memória que está no córtex cerebral e aprende ferramentas de gestão da emoção, quando aquele homem ansioso e irritadiço fizer 15 segundos de calmaria, você exalta: parabéns, como você tem autocontrole. Se este homem se surpreendeu, se ele falou: poxa, essa não é minha esposa, então você acertou. Porque você provocou o biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM, registro automático da memória, a arquivar uma janela light saudável. Se você observa os seus filhos e comportamentos diminutos, onde eles são generosos, altruístas e solidários, e você os aplaude como se fosse a maior celebridade deles, como se você também os tivesse como sua maior celebridade, então nesse momento você é um formador ou uma formadora de janelas light. Então seus filhos que têm baixo nível de generosidade, altruísmo, paciência, tolerância, se você constantemente aplaude, exalta, enaltece, você vai formando janelas light. E eles vão tendo o melhor ano da sua história. Agora, se você é um apontador de falhas, um criticista, uma pessoa intolerante, tenha certeza que você vai contribuir para formar o pior ano da história das pessoas. E se você é uma pessoa que se pune, se cobra demais, sofre por antecipação, sempre acha que não tem condições de se reinventar, você está formando mais janelas killers, mais janelas traumáticas, formando cárceres mentais, desenvolvendo também o pior ano da sua história. Agora, se você namora a vida, se abraça, se você diz: poxa, apesar dos meus defeitos, eu sou um ser humano único e irrepetível. Olha, ninguém me dá um buquê de flor, mas você vai na floricultura e compra o melhor buquê para você e se presenteia. Você está formando janelas light e você está construindo o melhor ano da sua história. Então, o melhor ano da nossa história, ou o pior ano da nossa história, é definido pela maneira como nós construímos a engenharia emocional, como nós gerimos a nossa mente, como nós formamos as janelas light e killers.